além da gente poder utilizar o que o organismo já naturalmente produz, a gente também consegue fazer com que esse organismo produza algo que a gente tem interesse. Então, existe engenharia genética, a gente consegue manipular o DNA para que, por exemplo, uma bactéria, que é um organismo simples, possa produzir insulina humana. E aí a gente tem uma insulina recombinante. Então, a bactéria vai produzir algo que é de nosso interesse, que é um produto necessário para diversas pessoas, que antigamente eram usado, por exemplo, insulina de boi, de porco, mas era muito difícil de conseguir. E hoje a gente consegue com que as bactérias sejam cultivadas, que elas produzam essa insulina humana, e essa insulina, que a gente chama de insulina recombinante, é utilizada por milhões de pessoas no mundo. É legal que você falou aí da insulina, porque assim, ela foi, na verdade, uma grande reviravolta em termos da saúde, né? Que é algo que, para nós aqui, né, que somos uma geração mais nova, a gente não pegou esse problema que era a diabetes, né? Porque imagina, você só podia usar você só podia usar insulina porco, vaca, e se você fosse alérgico a essa insulina? Você conseguir, por exemplo, insulina produzida de cadáveres humanos era muito raro, né? E além do que você tinha todo o problema de estar coletando isso, né? Então, na verdade, isso foi uma virada na própria saúde básica, né, da população. Isso, a gente consegue, por meio de cultivo de células, fazer muita coisa. Inclusive, outro exemplo que a gente pode dar de algo que a gente utilizou também células para poder produzir algo que beneficiasse a nossa população. Um exemplo mesmo é a pandemia. Então, vacinas, no caso. Vacinas precisam ser testadas em células, então elas são desenvolvidas e depois elas precisam ser testadas para ver se elas são seguras, se elas são tóxicas. Então, através da utilização dessas células em cultivo, a gente conseguiu testar primeiro essa vacina em cultivo, ver que era segura e aí aplicar para os seres humanos. Então, assim, são coisas que mudam o cenário atual e que a gente consegue cada vez mais. Por exemplo, antibióticos. Quantos antibióticos também não foram desenvolvidos baseados em cultivo celular? Então, são outros exemplos. Então, acaba sendo mais seguro para a população. Ela acaba sendo uma primeira linha de defesa da população, já que você não testa mais medicamentos, vamos dizer assim, logo de cara na população. É isso mesmo. Então, o processo in vitro foi um processo que foi adicionado para aumentar a segurança, para que, então, as drogas que sejam seguras, as terapias que sejam seguras in vitro, aí sim a gente teste nos roedores, por exemplo, em ratos, em camundongos, e depois disso que ela chegue com teste nos seres humanos, mas quando chega no ser humano, essa droga já tem comprovação de segurança, e aí a gente geralmente no ser humano está testando a eficácia, mas a segurança já foi testada nas etapas anteriores. É legal a gente saber que tem toda essa tecnologia, né, ali embarcada dentro dos medicamentos quando a gente vai consumir, né, que ele já passou por várias e várias e várias etapas que vão garantir todo esse processo.